continuidade ao nosso estudo sobre o continente africano, através desse mapa podemos verificar que o continente está localizado ao sul da Europa e é o terceiro maior continente da Terra. No princípio, a África fazia parte de um único bloco de terra chamado de Pangeia. Pangeia é uma palavra grega. Vamos ver o que significa. Pan significa todo, inteiro, e Geia significa terra. Então, Pangeia, um único bloco de terra. Ao seu redor tinha um único oceano que era chamado de Pantalassa. Beleza? O que aconteceu? Com o movimento das placas tectônicas, algumas partes foram se separando, outras foram se juntando. E hoje, quando a gente analisa o mapa dos continentes, a gente percebe que é como se fosse um quebra-cabeça. Se a gente juntar, vai formar um único bloco de terra, que é chamado de Pangeia. Mas quem criou essa teoria? Quem criou essa teoria foi Alfred Wegener, em 1930, chamado de Deriva dos Continentes. Sobre o relevo, agora nós voltaremos a estudar sobre os aspectos naturais. No outro vídeo nós estudamos o clima e a vegetação, agora nós vamos estudar o relevo. Para a gente estudar o relevo de uma localidade, a gente precisa saber que existem várias formas e altitudes diferenciadas. E o continente africano ele é formado por um grande escudo cristalino, que é a sua estrutura geológica, e dentro dessa estrutura geológica nós vamos encontrar as rochas cristalinas, que um exemplo é o granito. O relevo predominante na África é o planalto. Então ele é modesto, mas o que predomina são os planaltos. Qual que é a característica dos planaltos? São áreas com altitudes superiores a 300 metros e onde nessa área acontece muito processo erosivo com maior intensidade. Daí nós vamos citar alguns relevos africanos, como a cadeia do Atlas. Observe a imagem. É formado por montanhas jovens, isso quer dizer que suas rochas são mais recentes do que aquelas da época da Gênese da Terra. O ponto culminante desse conjunto montanhoso é o Tibucal, com 4.165 metros. Observe agora o deserto do Saara. Dentro dessa vasta área de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, equivalente ao tamanho do Brasil, encontramos os planaltos de Tademaite e de Dejado, depressão de Catara e também os montes Agar e Tibeste. Dentro dessa área, nós encontramos os chamados ergues e regues. Observe as imagens e perceba a diferença. Ergues são desertos arenosos, com formação de dunas. Regues, desertos pedregosos. Então, vamos memorizar. Ergues é aquele deserto arenoso, areia, vamos pensar. Regues, desertos pedregosos, então pedras. Fechou? É incrível imaginar que no passado essa área desértica ela apresentava uma consistente rede de drenagem, que quer dizer que tinham rios que percorriam essa área e tinha uma vegetação também esplêndida nesse local e servia como habitat de diversos animais. Sobre o oásis aparece na África, nas regiões mais baixas do relevo, onde os lençóis d'água eles vão se aflorar. Quando a gente fala em oásis, a gente pensa só em palmeiras, mas na verdade, na África, nessa localidade, as pessoas elas construíram suas casas, construíram suas comunidades, fortaleceram suas comunidades nesses locais e também cultivaram como cereais, verduras, árvores frutíferas, tudo foi desenvolvido nessa área localizada que é chamada de oásis. O Sahel significa costa, margem, litoral, a praia do deserto. É uma região que se comporta como uma área de transição entre o clima tropical e o clima desértico. Então, nesse meio, nós vamos encontrar aí o clima semiárido. E aí a gente vai encontrar o Sahel. No clima árido
Destacamos os planaltos de Bauchi, de Dendebé e o da Etiópia. Circundada por vários planaltos, temos a Bacia do Congo, formada pelo rio Congo, estão lembrados lá da floresta do Congo? E seus afluentes. A leste dessa bacia aparece o Planalto dos Grandes Lagos. Observe as imagens agora dos planaltos dos Grandes Lagos. Encontram-se formações vulcânicas que dão origem às maiores altitudes da região, como o Monte Kilimanjaro, com seus 5.895 metros de altitude. Indo em direção ao sul do continente, nós vamos encontrar, ao sul da Bacia do Congo, a formação planáltica de Bié e a formação dos montes Drakensberg. Olha! Sobre a hidrografia do continente africano, nós vamos estudar os rios e seus aproveitamentos econômicos. Como é aproveitado esse rio? Como o que predomina, o relevo predominante no continente são os planaltos, então as características dos rios que predominam também são rios de planalto, que são importantes para a produção de energia. Outra coisa também que favorece é o turismo, porque são trechos que percorrem áreas acidentadas e produzem aqueles trechos encachoeirados e com quedas d'água. Então vamos falar aqui comigo quais são os rios de destaque. Nós temos então o Rio Nilo, Rio Congo, Rio Níger, Zambeze, Orange e Limpopo. Então vamos começar estudando sobre o Rio Nilo. É o maior rio da Terra, com extensão total de 6.852 quilômetros. Abrange terras dos seguintes países: Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo, Burundi, Sudão, Etiópia e Egito. O rio Congo é o segundo maior rio do continente. Agora preste atenção no seu aproveitamento. Ele pode ser aproveitado intensamente para a navegação, com uma extensão total de 4.700 quilômetros. O curso desse rio percorre terras planálticas, mas também áreas de planície. É um rio de grande vazão e perde apenas para o Amazonas. O rio Níger é o terceiro maior rio do continente. E qual que é o aproveitamento econômico? Sua bacia possui uma importância muito grande para a produção de energia elétrica e para a irrigação. Que áreas esse rio percorre? Ele percorre os seguintes países: Guiné, Mali, Níger, Benin e Nigéria. Já o rio Zambeze é um dos rios do sul do continente. Em seu curso foram instaladas 2 usinas hidrelétricas. Então quer dizer que tem rios de planaltos aí, que é o Cariba e Carora Bassa. Não se pode deixar de mencionar as Cataratas Vitória, um conjunto espetacular de quedas d'água na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue. Dá uma olhada aí nessa imagem, que lindo! Foi declarado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1989. E o rio Orange possui grande importância econômica, pois ao longo do seu curso percorre áreas de irrigação que se utilizam de barragens e também de canalizações. O rio Limpopo, ele nasce nas imediações de Joanesburgo, na África do Sul, onde recebe o nome de Rio dos Crocodilos. Existem também lagos, e os lagos são importantes também dentro do continente africano. Então foram originados a partir da movimentação das placas tectônicas, deram origem ao Rift Valley. A região possui solos férteis, o que serviu como forte atrativo para muitas populações que convivem nessa área. Entre os maiores destacam o Lago Vitória, Tanganica, Niassa e Turkana. Os lagos representam uma fonte de subsistência para as comunidades, para diversas populações que vivem em suas margens. São também fontes de abastecimento de água utilizada para diversas finalidades. Olha a importância aí dos lagos, então, para abastecimento, para ajudar as populações aí com água. Ok?